presente, né? E eu louvo a Deus por isso, né? E hoje é culto de quinta-feira, na qual nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. É maravilhoso quando nós tiramos tempo, nós separamos um momento para a gente louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E eu estou muito feliz porque Deus tem sido benevolente, né? Não só comigo, mas com todos nós. Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido tremendo, né? Então nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, né? É um texto assim bastante conhecido. 1 Reis, capítulo 22, nós iremos falar um pouquinho sobre esse texto. Nós vamos ler o capítulo 22 todo, porque, né, ele não tem como, né, tirar alguma coisa daqui sem ler esse capítulo todo, até o não 22 todo, né, mas até o versículo 28. Nós não vamos ler o 22 todo, capítulo 22 todo, mas até o 28 nós vamos ler. Tá bom, amados? Leremos. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote, Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum outro profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirá os sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, o que o Senhor me disser, nisso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá:
Não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramode de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, enquanto entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e dizei: assim diz o rei, mete este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Amados, graças a Deus, louvamos ao Senhor pela sua palavra, né? O pastor Oswaldo já orou, então nós não vamos orar porque nós cremos na oração do servo de Deus, né? Essa mensagem me pegou abortivamente, porque hoje eu estava analisando nesses últimos dias sobre nós sermos politicamente corretos, né? Nesse tempo de pandemia, né, as pessoas querem ser politicamente corretas. Querem todo mundo falar do mesmo jeito, querem todo mundo falar da mesma língua, todo mundo falar da mesma situação, todo mundo fala quase que igual, né? Não estou dizendo que ninguém está sendo usado por Deus. O que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes a gente é politicamente correto. E aqui nós temos uma passagem de um homem que ele foi contra o politicamente correto, né? Porque aqui nós estamos vendo um homem chamado Micaías, né? Quando a gente fala de Micaías, a gente lembra de Acabe. Acabe foi um rei que foi levantado, começou a reinar em Israel, reinou durante 22 anos. A Bíblia diz que ele fez mal que era aos olhos do Senhor, casou com Jezabel, foi um grande perseguidor do profeta Elias, maquinou junto com Jezabel a morte de Nabode para tomar a sua vinha, né? Se os seus irmãos verem nos capítulos anteriores, vocês vão ver, né? Que ele queria a vinha de Nabode não deu, e Jezabel levantou umas testemunhas falsas e o homem foi morto só por causa da vinha. Então era um rei perverso, um rei mau, que desagradava a Deus. E com certeza todas as pessoas que estavam à sua volta tinham alguma característica de Acabe. E aqui nós temos um período que Acabe estava em paz. E ele cismou que queria pegar uma cidade que os sírios já haviam tomado dele, ele queria retornar essa cidade para a sua possessão. Então ele chama o rei de Judá, Josafá, e faz uma aliança. Existia naquela época que os reis, quando saíam para a guerra, eles consultavam os seus oráculos, né, os seus deuses, né, aqueles que eram pagãos. Então o povo de Israel, quando saía para uma luta, consultava o Senhor. E Josafá, a Bíblia diz que Josafá foi um bom rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Então, quando ele fez aliança com Acabe, ele perguntou assim, vamos consultar o Senhor, que nós vemos lá no versículo 5. Josafá disse assim, disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então existia o hábito de, quando sair para a guerra, consultar os oráculos, os sacerdotes, os profetas e tal. Israel consultava o Senhor, chamava os seus profetas, os seus sacerdotes para consultar ao Senhor. Acabe chama 400 profetas, e esses 400 profetas falam a mesma coisa, um após outros falando a mesma coisa. Vai que você vai guerrear, que você vai prosperar, vai que você vai vencer, vai que você vai ganhar. Hoje em dia nós ouvimos mensagens, pregações, quase que a mesma coisa. Se você vai ver no YouTube, quase que as mesmas pregações, de um para o outro. Se você vê, alguns poucos mudam, porque são pregações que vão massagear o ego, que vão satisfazer a minha alma, mas que não vão revelar o meu pecado. Porque dentro da pandemia que nós estamos vivendo, o pecado ainda continua sendo pecado. A pregação do Evangelho, o arrependei-vos, continua. Não parou, não. Não tem esse negócio de você ficar, não posso falar isso porque a gente está numa pandemia, eu não posso falar sobre pecado, eu não posso falar sobre inferno porque a gente está numa pandemia, os irmãos, não. O pecado continua sendo pecado na pandemia. O erro continua sendo erro na pandemia. Adultério continua sendo adultério, fornicação continua sendo fornicação, mentira continua sendo mentira. Corrupção continua sendo corrupção, não mudou nada. Então não temos que mudar a nossa pregação para agradar as pessoas, não temos que mudar o nosso jeito de pregar, a nossa pregação ser mais macia, ser mais maleável para as pessoas. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, o arrependei-vos. Deixe o seu pecado, larga o seu pecado, se afaste do seu pecado, continuar a pregação. Essa é a pregação do Evangelho. Não é uma pregação, a pessoa está no pecado e ouve uma palavra e fica tranquilo, não. Eu arrependei-vos, a pregação de João Batista continua, arrependei-vos. A pregação de Paulo continua, arrependei-vos do vosso pecado. Então aqui nós temos aqui, e esses profetas falavam justamente o que muitas das vezes a gente ouve, justamente o politicamente correto. Não, você vai vencer, você vai ganhar, não, você pode ir, tá tranquilo, Acabe, você vai ganhar. E Acabe era um pecador, um homem que Deus já tinha rejeitado, era um homem que fazia mal que era aos olhos de Deus, era um homem que não agradava a Deus, não era um homem de Deus. E mesmo assim ele estava ouvindo, eu via palavras, mensagens pelos profetas que rodeavam ele, porque é agradável, não, você é bênção, você é aquilo, você vai vencer, você é o cara, você é o tal, não. Elias já tinha profetizado antes sobre Acabe, que Acabe ia morrer, os cães iam lamber o seu sangue, ele ia ser carregado num carro e os cães viriam atrás lambendo o seu sangue. Elias já havia profetizado sobre a morte de Acabe, como é que ele ia morrer. Então, para você ver como é que Deus já tinha sentenciado a morte de Acabe. Então as pessoas, mesmo sabendo disso, mesmo todos os profetas sabendo disso, não, mas tem que falar, está todo errado, é um sanguinário, era um assassino, era um adúltero. Mas mesmo assim, os profetas, os politicamente corretos, profetizavam que ele ia vencer. Mas Josafá era um rei, era um rei segundo o coração de Deus, era um rei bom. E Josafá pergunta, não tem mais profeta em Israel? Porque o título dessa mensagem é assim, ainda há profeta em Israel. Josafá pergunta, não tem rei, não tem mais profeta em Israel? Acabou os profetas em Israel? Não tem mais ninguém? Acabou? Você pode ver lá no versículo 7. Ele diz assim, não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então Josafá não acreditou naqueles 400 profetas. Porque todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo falava igual.
todo mundo falava certinho, bonitinho. Não, mas não, Josafá desconfiou. O homem de Deus, ele sabe quando a palavra é do Senhor, quando é do homem. O homem de Deus sabe, a mulher de Deus sabe. E Josafá perguntou, não tem mais ninguém aqui, nenhum profeta? Aí sabe o que Josafá diz? Josafá, tem um aí, um tal de Micaías. Sabe, aquele camarada, ele só fala contra mim. Ele não fala bem de mim, só fala mal. Não é igual esses 400 que falam bem, que falam coisas agradáveis ao meu ouvido, que massageiam o meu ego. Ele não, ele fica apontando meu pecado, ele fica apontando meu erro, ele fica falando mensagens do Senhor, apontando meu erro, apontando meu pecado. Não, ele só fala mal de mim. A Josafá, não, vamos chamar ele. Não chamar, vamos ver esse profeta, vamos ver esse camarada, chama ele. Porque, irmãos, o homem de Deus, ele faz a diferença, a mulher de Deus faz a diferença em qualquer lugar. O problema é que a igreja hoje não faz a diferença porque nós somos politicamente corretos. Nós não aceitamos, nós só aceitamos tudo passivamente, nós não nos levantamos. Agora está aí, ó, uma propaganda da Natura usando uma mulher que toma hormônio masculino, que arrancou os peitos, né, para fazer propaganda dos pais. E tem muito crente defendendo. E tem muito crente defendendo, tem muito crente falando, tem muito crente dizendo que a gente está sendo intolerante ao falar isso. Pelo amor de Deus, irmão, será que não tem um pai decente? Não tem um pai para a gente poder falar, ah, não, porque ela cuida melhor, a Tami cuida melhor do que muitos pais. E daí? Mas não é pai. Mas não é pai, é mulher. Aí tem muitos crentes defendendo o politicamente correto, muitos crentes dizendo, ah, não, mas cuida. Não, irmão, não é não. Tem tantos pais aí, quer pegar um pai, pega o Marcos Mion, que cuida do filho dele que é autista, que dá um exemplo de pai, de carinho. Pega outros pais que dá exemplo. Aí vai pegar uma mulher que arrancou os peitos e muitos crentes batendo palma e vai para as redes sociais. Ainda avacalha ainda as pessoas que são contra, chamando de intolerante religioso, os próprios crentes chamando o crente e outro crente de intolerante. Então é isso que está acontecendo. Então, meu irmão, tem que fazer a diferença, você tem que se posicionar como servo de Deus. Usa a palavra, aqui é a palavra. Usa a palavra de Deus, a palavra de Deus nós temos aqui. Vamos parar de fazer as mesmas coisas que todo mundo. Nem todo mundo que está fazendo as mesmas coisas está fazendo na direção do Senhor. É isso que aqui Josafá viu. Josafá viu, será que não tem nenhum profeta mais em Israel? Chama lá. Tá bom, vou chamar. Chamou. Veio Micaías. Aí mandou lá buscar. Vai lá buscar. Porque o homem de Deus é assim, ele é reconhecido. Homem de Deus é assim. Mulher de Deus é assim. Ele é reconhecido. Ele é reconhecido porque as pessoas sabem que Deus usa. Sabem que é diferente. Não, aquele ali é diferente. Aquele ali não é igual, não, todo mundo não. Aquele ali é crente, aquele ali é servo de Deus. Eu já falo, o profeta passava, a mulher falou, vai ali um homem de Deus ali, ó. Você não vê o profeta pregar para aquela mulher, mas a mulher todo dia ele passar, falava ali vai um santo homem de Deus. O homem de Deus é reconhecido em qualquer lugar, porque ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Onde ele chega, a presença de Deus se manifesta na vida dele, sem palavras, sem ações. E aqui vamos continuar. E vai Micaías, e vai embora. E chama ele lá, e os profetas continuam. Se você vê a partir do verso 11, né? Aí os profetas ainda continuam a dizer, não, assim diz o Senhor, ainda fala em nome do Senhor, né? No partir do verso 11, com esses ferirás os sírios, né? E os profetas dizendo, né? O Senhor a entregará na mão do rei, né? Aí tudo bonitinho. Aí o camarada que foi buscar Micaías, vem pelo meio do caminho e fala assim, ó, versículo 13, diz assim, ó, e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui
que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Ameaçou o profeta que falava em nome de Deus, ameaçou ele falar as mesmas coisas que todo mundo fala. É o que está acontecendo hoje em dia. Nós estamos sendo ameaçados, tem muita gente entrando para o politicamente correto para não ficar mal na foto, para não ficar mal com pastores, para não ficar mal com a associação, para não ficar mal com a convenção, para não ficar mal com a igreja. Não prega diferente, tem que pregar do mesmo jeito, todo mundo prega. Não, tem que pregar a palavra. Se Deus mandou, mandou. Se Deus mandou, olha, acabou, meu irmão. Micaías, olha Micaías, você vai falar desse jeito. Ainda diz assim para Micaías como ele deveria falar. E Micaías chega na presença do rei e fala exatamente o que eles mandam. Mas aqui eu aprendo uma coisa interessante. Uma coisa interessante no verso 16. Olha aqui é algo sensacional. O verso 16 diz assim, olha. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Acabe mesmo com cheio de pecado, rejeitado pelo Senhor. Olha só, irmãos. Pare, depois serei isso com calma. Um homem que fazia mal que era aos olhos do Senhor, rejeitado pelo Senhor, mas ele sabia, ele tinha convicção que Micaías falava em nome do Senhor. Tá vendo? Ele sabia que Micaías falava em nome do Senhor, porque Micaías não falava igual os outros profetas. A mensagem de Isaías era diferente dos 400 profetas. A mensagem de Isaías ia de encontro aos 400 profetas. Por que ele mudou agora? Não, Acabe falou, pô, tem alguma coisa errada aí. Não, tem alguma coisa errada aí. Eu não já mandei você falar, senão a verdade em nome do Senhor? Fala a verdade, Micaías, em nome do Senhor. Esse é o X das questões. Falar a verdade em nome do Senhor. A verdade, ela pode machucar, pode ferir, mas vem da parte de Deus. Dizer que uma pessoa está errada, que você está em pecado, dizer que uma pessoa está errada, que você está em pecado, é verdade? Se for verdade, se vem da parte do Senhor, receba. É do Senhor, porque é para o nosso bem. Porque a gente só quer ouvir palavras, boas, da parte de Deus. E Micaías continua. Né? E aí ele começa a falar, Micaías, bom, já que você falou, rei, então eu vou dizer, a parte como ele começa a dar o relato do que ele viu, a partir do verso 17 até o verso 23, ele começa a falar da parte do Senhor. Ele diz que o rei vai morrer, ele diz que Israel vai ficar disperso, que Israel não vai ter mais rei. Ele começa a dizer da parte do Senhor o que vai acontecer. Ainda disse o que Deus ainda revelou para ele o que aconteceu lá no céu. Que Deus permitiu que um espírito, um agente de Satanás, que induzisse aqueles profetas a falar mentira, a ficar ao lado de Acabe falando mentira para ele. Deus, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu um espírito da mentira no coração dos profetas? Porque o coração deles era mau, porque o coração deles era sincero, porque Deus não tem compromisso com mentiroso, Deus não tem compromisso com desobediente, Deus tem compromisso, sabe com quem? Com aquele que vive a verdade, que pratica a verdade, aqueles que é fiel à sua palavra, que é compromissado com ele. Deus tem compromisso com esse. Deus não tem compromisso com mentiroso, Deus não tem compromisso com fraudulento, Deus não tem compromisso com corrupto, Deus não tem compromisso com adúltero, Deus não tem compromisso não, irmão. Senão Deus é injusto. Então para que eu estou me abdicando de muitas coisas na minha vida?
você está abdicando de muitas coisas na sua vida para servir ao Senhor. Se fosse assim, a gente voltava a algumas práticas velhas e Deus ia nos abençoar. Só que Deus é justo. Deus é fiel na sua palavra. E Deus vai em Micaías, começa a contar, né? E é interessante que eu aprendo aqui, que quando você fala a verdade do Senhor, você levanta e cria inimigo. Porque as pessoas não gostam de você botar o dedo na ferida. Mas não é você que está botando o dedo na ferida delas, não. É Deus. Só que as pessoas levam para o lado pessoal aquilo que você fala. Então, ela, às vezes de procurar se consertar, não, ela vai se virar sua inimiga. Você criou um inimigo porque você falou a verdade em nome do Senhor. Só que muita gente não quer passar por isso. Não quer viver isso. Ah, não, vou ficar de mal com fulano, o pastor vai ficar de mal com o pastor vai ficar de mal comigo, os irmãos vão ficar de mal comigo, a igreja vai ficar de mal comigo. Você falou em nome do Senhor, beleza, deixa lá, cada um vai dar conta de si a Deus. Mas fala a verdade em nome do Senhor. A verdade pode ser boa, também pode ser ruim. Mas se é do Senhor, vem da parte do Senhor, a mensagem vem da parte do Senhor, ela tem o seu efeito. E você vê aqui no verso 24, né? Zedequias dá um soco na boca de Micaías e diz assim: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Sabe o que Zedequias falou? Quem é você, Micaías, para Deus te usar? Geralmente a pessoa que está no erro, que está no pecado, que não gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus, né? Ele sempre vai achar uma forma de dizer que Deus não está te usando. Ele sempre vai dizer de uma coisa só: Deus não te usou. Porque quando você começa a falar e mostra o pecado dele, ele diz que você está falando coisas que é sua, que não é da parte de Deus, que não é Deus que está te usando. Irmão, isso é antigo, isso não é de hoje não. Isso vem de lá da época, não é de hoje não. João Batista foi morto por quê? Porque ele trouxe à tona um pecado de adultério, de Herodias com Herodes. Aí ele foi preso e numa festa de aniversário lá, o presente foi a cortar a cabeça dele, porque ele trouxe às claras um pecado de adultério. Então ninguém gosta não. Ninguém gosta, porque as pessoas hoje em dia, a geração contemporânea evangélica, quer que seu pecado fique debaixo do tapete. Quer que fique escondido nas sombras, mas a luz do Espírito, a luz da palavra, tudo que está em oculto vai vir à tona, irmão. E aqui a gente vai, né, para a gente encerrar na nossa conclusão, né, o versículo 26 diz assim: então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com um pão de angústia, com a água de amargura, até que eu venha. Olha a resposta de Micaías. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui a gente tem que ter certeza. Quando você fala, tenha certeza que Deus te usou. Micaías diz assim, olha: e disse Micaías, versículo 28, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Se não foi o Senhor que falou por você, se tu voltar com vida, se tu voltar vivo, se tu voltar do jeito que você foi, o Senhor não me usou. Irmãos, eu tenho que ter essa certeza, você tem que ter essa certeza, nós temos que ter essa certeza que nós somos usados por Deus. Sabe por que a gente não tem essa certeza? Porque a gente é politicamente correto. Porque a gente está igual a todo mundo. Sabia? Esse diacho do politicamente correto. A gente tem que ser igual a todo mundo, tem que falar igual a todo mundo. Se você falar diferente, você não está sendo usado por Deus. Se você não pode falar de pecado, não pode falar de morte, não pode falar de inferno, não pode falar de nada, você tem que falar daquilo, né? E Micaías disse:
Olha, se tu vier vivo, se tu vier com vida, o Senhor não me usou. Tenha convicção, irmão, que Deus te usa, que Deus está te usando. Não importa qual seja a palavra que Deus vai trazer no seu coração para você falar, e não importa quem vai ouvir, mas fale em nome do Senhor. Se vão dar crédito ou não é problema de quem vai ouvir, mas fala em nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Acabe morreu. E sabe como é que ele morreu? Ele se disfarçou de soldado. Deu a veste reais para um soldado e se vestiu de soldado. Sabe como é que ele morreu? Um arqueiro, sem querer, lançou uma flecha. A flecha foi e entrou justamente onde ele não tinha armadura. Entrou e matou ele. Lá no versículo 30, no 34, você vai ver: então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Ele ainda tentou se disfarçar para ninguém reconhecer ele como rei, mas mesmo assim, sabe por quê? Deus vela pela sua palavra. Deus usou o profeta, disse que ele ia morrer, falou em nome do Senhor e morreu. Não adiantou ele se esconder, porque Deus vela pela sua palavra. Então, meu irmão, fale em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Qualquer que seja a palavra que Deus botar na sua boca, fale em nome do Senhor. E tenha convicção que foi Deus que falou. Porque se foi Deus que falou, Ele vai velar pela sua palavra e vai fazer cumprir. E vai te honrar. Aí eu fico a pergunta: ainda há profeta em Israel? Ainda há profeta em Valença? Ainda há profeta no Brasil? Ainda há profeta nesse mundo que fala em nome do Senhor? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê paz, te dê graça, te dê força, em nome de Jesus, irmão. Fique em paz, em nome de Jesus.